Irmão, nós estamos vivendo algo novo, amém? Amém? Nós estamos vivendo algo diferente diante do Senhor. A gente está tendo a oportunidade de construir, de escrever numa folha completamente em branco a partir de alguns minutos, quando o ano de 2023 está começando. E a gente tem dificuldade em lidar com algo novo. Eu não sei vocês, mas eu lembro da minha época de colégio. Eu estudei em 2 colégios a minha vida toda. Eu estudei em um colégio até a 4ª série. Depois eu estudei da 5ª série, que agora não é mais 5ª série, né? Agora é 6º ano, né? Mas eu estudei até a 5ª série, na minha época era a 5ª série. Até a 4ª série, depois da 5ª série até o 3º ano no outro colégio. Eu lembro da minha mudança de colégio. Porque o colégio que eu estudei, do maternal até a 4ª série, era um colégio pequenininho. E tipo, a minha turma era a turma mais velha do colégio. O colégio crescia conforme a minha turma ia avançando. Tipo, a gente começou no maternal. Depois a gente foi pro... Eu não sei mais, né? Vai pra onde mais? Maternal 1, depois 2, depois jardim, depois alfa, depois primeira série. O colégio ia crescendo assim. E aí quando eu mudei, era a maior dificuldade, assim. Que eu ficava pensando, o que vai acontecer? Ele está economizando ali, não sei o que está acontecendo. Eu lembro quando eu mudei, essa nova fase, eu ficava, o que vai acontecer? Quando a gente vai para um emprego novo, alguém já viveu isso aí? Quem já viveu essa segurando na barriga, vendo um emprego novo? A gente tem dificuldade com coisa nova. Eu lembro quando eu mudei de endereço. Porque quando a gente se casou, a gente continuou morando na casa da minha mãe. Eu já tinha me mudado de São Gonçalo, Estrela do Norte, para Largo da Ideia. Só que eu mudei de Estrela do Norte para Largo da Ideia, assim, meio sem perceber, sabe? Quando eu vi, eu estava morando em Largo da Ideia. Do nada, assim. Quando eu casei, eu dividi a casa da minha mãe no meio e eu continuei dormindo no meu quarto de solteiro, sabe? Então só colocou uma cama de casal ali, mas continuava sendo assim, eu estava acostumado. Mas quando eu tive que sair de lá, organizar uma mudança mesmo, colocar lá todos os bonequinhos que eu tinha de solteiro, a minha coleção do Toy Story na mala. E aí eu vi o pessoal do Toy Story assim, eu falei, cara, a gente deve estar tudo combinando como é que vai ser a mudança. E aí colocar aquele pessoal, aí eu senti, sabe? Mudança, algo novo. Aquilo que é novo às vezes amedronta a gente. Aquilo que é novo às vezes causa algumas preocupações. E talvez você esteja assim hoje. Como que vai ser no que vem? Como que vai estar a gasolina segunda-feira? Como que vai ser o novo governo do nosso presidente? Como que vai ser tantas coisas acontecendo no mundo? Tantas influências. Como que vai ser tudo isso? Eu não sei, irmão. O que eu sei é que Deus permanece no controle. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, tanto hoje quanto amanhã, eu vou falar com você sobre o mesmo tema, vencendo novos desafios. Por que eu vou falar sobre o mesmo tema? Porque primeiro, como cidadãos, como indivíduos, como pessoas, nós estamos diante de uma folha em branco para vivermos e vencermos novos desafios que vão se colocar à nossa frente. A palavra do Senhor fala lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é o que é. Me ajuda, irmão, vamos ler esse último verso junto, vai. Portanto,
Primeiro é isso. Como pessoas, nós temos uma oportunidade. Temos uma nova oportunidade diante do Senhor. Mas também como igreja, irmão. Como igreja, nós estamos vivendo uma realidade cada vez mais desafiadora. E a gente precisa se preparar para vencer e viver isso juntos. Se os desafios antes eram pequenos, cada vez nós teremos desafios maiores. Cada vez nós teremos desafios ainda maiores do que a nossa capacidade. Não é sobre viver um tempo de insensatez, mas a gente entender aquilo que Deus quer como vontade dEle para cada um de nós, inclusive para a nossa igreja. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus capítulo 10, versículos 36 ao 39. Hebreus 10, do versículo 36 ao 39, fala assim, ó: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Mas o justo viverá pela... Irmão, você pode falar essa última parte junto comigo? E se retroceder... Nós, porém, agora vamos junto, com força, irmão. Com força, vamos lá. Nós... Mas os que creem... Essa é a frase da EBM ou não é, irmão? Nós não somos os que retrocedem. Nós somos daqueles que vivem pela fé. E aí, tanto hoje quanto amanhã, a gente vai pensar sobre isso. Hoje a gente vai pensar em um texto da palavra do Senhor, que está no Velho Testamento, um texto muito conhecido. Amanhã a gente vai pensar em um texto que está no Novo Testamento. Hoje a gente vai ver alguns conceitos assim de guerra mesmo, de princípios que a gente precisa fazer para vencer. Mas amanhã a gente vai falar sobre pensamento, sobre preconceitos e teologias que sempre nortearam a nossa vida e que talvez nos afastaram mais do Senhor do que nos aproximaram. Hoje eu quero ler com você um texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, do versículo 32 ao 37. 1 Samuel 17, do versículo 32 ao 37, a Bíblia fala assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Meu irmão, a conversa desses dois reis, um antes de assumir o posto, o outro já no posto, já é um sermão pronto para a gente. Já é um sermão que está preparado para eu e você colocarmos em prática como princípios, se a gente quer vencer novos desafios. Essa história é uma história muito conhecida. Golias, um guerreiro filisteu, durante 40 dias se colocava à frente do exército de Israel e provocava tanto o exército como o Deus de Israel. Todos os dias ele se colocava à frente do exército e confrontava. Às vezes isso acontece com a gente, irmão, porque gigantes existem. Não adianta você tentar fugir disso. Gigantes existem. O que são esses gigantes, pastor? Gigantes são problemas que são maiores do que nós. Você já se encontrou diante de um problema desse? Você olhar e falar assim: não, isso aí eu não consigo vencer sozinho. Esse daí eu não tenho condições de enfrentar. Quem já viveu algo assim,
Fala só misericórdia, só para eu saber que você estou no lugar certo. Então está todo mundo igual a mim aqui. Aqui tem 4 princípios que eu queria que você guardasse. Em provavelmente 5 ou 6 minutos que eu quero falar com você ainda. Primeiro, meu irmão, a gente precisa entender que tudo começa a partir de um sonho. Tudo começa a partir de um incômodo. Tudo começa a partir de um objetivo. O que você almejou para 2023? Já para pensar nisso? Quais são os seus objetivos para o próximo ano que vai se iniciar? E eu não estou falando de objetivo financeiro, não. Estou falando de questões familiares. Estou falando de questões acadêmicas. Estou falando de questões ministeriais. Por que colocar, irmão, que você quer ganhar mais dinheiro? Isso aí até os pagãos fazem, né? Como Jesus falava. O que você pretende alcançar como pessoa, irmão? Davi disse a Saul no versículo 32. Eu falei que esse trecho é um sermão já prontinho para você pregar aí quando você quiser. O versículo 32 fala assim, ó: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Davi tinha um objetivo, irmão. Davi tinha um alvo muito claro, e era um alvo grande, era um gigante. Davi tinha um objetivo muito claro diante dele. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Já ouviu isso? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Será que a gente vai continuar vivendo em círculos? Será que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Davi não ficou preso às frustrações do seu passado. Como assim, pastor? Davi era frustrado no seu passado? Poderia ser. Sabe por quê? Se você voltar um pouquinho no início, um pouquinho antes, no versículo 12 ao 14, aqui de 1 Samuel 17, você vai ver esse relato. A partir do versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Sabe o que Davi podia falar? Eu não fui escolhido. Davi poderia se sentir rejeitado. Sabia disso? Porque um dia chegaram na casa de Jessé e convocaram 3 dos seus filhos, mas falaram para Davi: não, você não, porque você não é capaz ainda. Não, você não, porque você é pequeno demais. Você não, porque você é fraco demais. Davi podia pegar aquela palavra e falar assim: não, eu não vou conseguir. Eu não fui nem convocado por exército, como é que eu vou enfrentar o filisteu? Mas não, irmão. Davi não ficou preso às suas frustrações do passado. Ele estava disposto a construir algo novo, porque diante dele tinha um objetivo. Mas quem estava à sua volta não acreditava nele. E aí dá uma olhada, vamos voltar para a palavra. No versículo 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Irmão, uma das coisas que eu mais ouvi no meu ministério foi: não vai dar. Uma das coisas que mais me disseram foi: não dá. Você chegava diante do povo, né? Das lideranças, e falava assim: nós vamos fazer isso. E alguém se levantava e falava assim: olha, a gente já tentou fazer isso aqui na igreja, não dá certo não. A gente já tentou alcançar isso, mas a gente não conseguiu. Não, isso aí, pastor, isso aí não dá não. Melhor de tentar um outro negócio. Vamos pensar no plano B, irmão. Para Deus não tem plano B. Não existia uma outra alternativa. Golias precisava ser derrubado, irmão. O que foi? O que está paralisando a sua vida, irmão? É tempo da gente vencer novos desafios. E vai ter gente que não vai acreditar.
Vai ter gente que vai falar para você, não dá. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque para quem nunca venceu um gigante, quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que gigantes não caem, mas gigantes caem também, irmão. O que Deus está colocando no teu coração? Compartilhe isso com pessoas boas. Davi acreditou porque ele já havia vencido outros desafios. No versículo 34, 35 e 36, você vai ver que Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. As pequenas vitórias de Davi, as vitórias que ninguém viu Davi matando urso, irmão. Ninguém viu Davi matando leão. Mas foram essas vitórias que fizeram ele acreditar que seria possível derrubar o filisteu. Pastor, mas talvez fosse mais difícil derrubar um gigante do que um urso. Eu não sei, irmão. Eu nunca derrubei um urso. Eu nunca derrubei um leão. Mas o que eu sei é que quando alguma coisa está na esfera do impossível, já não sou eu que estou fazendo. Então, viver tudo que a gente já viveu até hoje era impossível, não é? Então, daqui para frente vai continuar sendo impossível. Davi só acreditou porque ele sabia que não era capaz de derrotar um leão ou um urso. Ele sabia que não era a força dele. Ele sabia que não era a capacidade dele. Ele sabia que não era o talento que ele tinha em artes marciais. Mas ele falou: se Deus me permitiu vencer um urso, Ele vai me dar esse filisteu também. Se Deus venceu aquele leão por mim, Ele vai vencer esse filisteu para mim também. Irmão, olha para o seu passado, irmão. O seu passado é a maior prova de que Deus vai guardar o seu futuro. Quando você olha para 2022 e fala assim: eu sobrevivi, eu venci, eu alcancei, não foi pela minha força. Isso mostra que o mesmo Deus que te fortaleceu no ano passado vai te fortalecer no ano que vai vir. Por último, quarto, Davi tinha total ciência de que era o Senhor que guerrearia por ele. O versículo 37 fala assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi não falou só isso, isso apenas para Saul, mas Davi falou isso para Golias também. Quando estava diante de Golias, no versículo 45, você vai ver que Davi fala assim, a partir do versículo 45 até o 47, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército de Filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você pode ler o versículo 47 junto comigo? Vamos lá? 47. Todos os que estão aqui pois a batalha... Mais uma vez, irmão, vamos voltar aqui. Volta aí, porque ainda está meio barro de tijolo. Vamos junto.
crendo no que a gente está lendo. Vamos lá, vai. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é, e Ele entregará. Davi está falando assim, não é o meu talento, é o Deus que eu sirvo.